todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu vou tentar não me estender muito e transformar isso em algo que seja diferente de aramaico antigo para vocês. Essa técnica é uma técnica que ela está em utilização já faz algum tempo, só que aqui no Brasil ela ainda é bastante nova. A gente tem poucos profissionais que têm essa formação. Então, eu vou começar explicando um pouco da onde que veio a ideia do mindfulness, assim, da onde que surgiu essa intervenção em saúde. Ela vem do pensamento oriental. Dentro do pensamento oriental, tudo acontece na mente. As coisas estão dentro da mente, muito mais do que no mundo exterior. E dentro do pensamento oriental também é preconizado que as pessoas vivam o aqui e o agora, porque tanto o passado quanto o futuro são tempos abstratos, o que é efetivamente o nosso campo de atuação, onde a gente consegue ter algum tipo de intervenção eficaz é no agora, é no presente. E de que a gente, muito mais do que a gente estar onde a gente gostaria, acaba nos fazendo bem a gente valorizar e se importar com o lugar onde a gente efetivamente está. E um outro conceito é de que tudo passa, tudo é impermanente. Essa palavra ela é bastante utilizada na religião budista, né? De que tudo passa, tudo aquilo que é bom passa e tudo aquilo que é ruim passa também. Esse termo, mindfulness, é um termo que a gente não traduz, é um termo do inglês e não é assim algo que as pessoas fazem para parecer que é uma coisa muito importante ou muito hermética manter o termo em inglês, é porque não tem uma tradução muito boa mesmo. Ele já é uma tradução de um conjunto de palavras do idioma litúrgico budista, que é o Pali, e que ela tem a ideia de algo que a gente vai relembrar ou manter em mente ou prestar atenção. Então, são vários conceitos que estão presentes e que se traduzem sobre essa palavra do mindfulness. Ela não é o único componente do processo de liberação, de busca de liberação do sofrimento que as práticas budistas elas procuram, mas ela é um componente bastante importante. E quando a gente está tentando trazer isso para o campo da saúde, onde a gente tira o componente religioso para ter uma intervenção que seja mais bem aceita pelo mundo acadêmico e pelo mundo, principalmente, da saúde, a gente poder transformar esse conceito em algo não religioso, em algo que seja mais visível, mais palatável para as pessoas, é interessante. Então, essa palavra ficou como aquilo que traduz o conceito, que é de prestar atenção de uma maneira especial. Se a gente for pensar, mindfulness é uma intervenção secular, ela não é uma intervenção que tem um componente religioso. E ela vem, eu falei bastante em budismo, ela vem das práticas budistas. Esse monge, que é o Thich Nhat Hanh, ele está bem velhinho agora, teve um AVC no começo do ano, mas ele ainda está vivo, ele mora na França. Esse monge teve um papel bastante importante de disseminar, através de uma série de palestras nos Estados Unidos, esse conceito. Ele publicou um livro em 1975, onde tem muitos dos conceitos que são utilizados na saúde estão presentes nesse livro. E esse sujeito foi o sujeito que primeiro sistematizou o conceito de mindfulness como uma aplicação para a saúde. O nome desse cara é Jon Kabat-Zinn. Ele é uma pessoa que ele viaja bastante, ele dá muitas palestras, ele tem um papel bastante importante, tanto em termos de ter conseguido transformar isso numa intervenção em saúde, quanto em termos de poder divulgar isso, porque ele é uma pessoa muito, muito cativante, assim, uma pessoa que vale a pena a gente ouvir. Ele começou com um porãozinho no Hospital Geral de Massachusetts, porque ele teve uma vivência pessoal com as técnicas budistas, e ele pensou, isso me ajudou, talvez ajude as pessoas também. Então, ele foi lá, bateu na direção do hospital e perguntou, vocês não querem, de alguma maneira, abrir espaço para isso aqui? E eles disseram, sim. Aí deram um porãozinho para ele, que hoje é o centro de mindfulness do Hospital de Massachusetts, pelo qual já passaram mais de 20 mil pessoas, 20 mil pacientes,
ou pessoas que estavam interessadas em introduzir essa prática na sua vida. É um centro que tem bastante, assim, um papel bastante importante na disseminação. Então, o que é mindfulness? O que esse conceito quer dizer? Eu trouxe para vocês a definição do próprio Jon Kabat-Zinn, porque eu acho que ela sistematiza de uma maneira mais clara por que isso é relevante para a nossa vida. A ideia de mindfulness é a gente poder cultivar a atenção, mas de uma maneira especial. Não é de qualquer forma que a gente vai cultivar a atenção. A gente vai cultivar dentro de uma intencionalidade, ou seja, a gente vai direcionar a nossa atenção para algo que a gente se propõe a praticar. A gente vai fazer isso no momento presente e a gente vai temporariamente se abster de julgar. Ou seja, eu vou prestar atenção ao que se passa sem classificar isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado. É se abrir para a experiência do momento presente. Então, todo o treinamento que se faz através dos programas de mindfulness para a saúde, eles têm esse objetivo, é de poder cultivar dentro dos participantes essa forma especial de prestar atenção. Por que isso é irrelevante? Por que isso é importante para a nossa vida? Eu não sei se vocês já viram essa figura que circula pelo Facebook, talvez alguns de vocês já tenham tido contato, mas quem é que está com a cabeça no momento presente nessa figura? É o cachorro, né? Porque essa pessoa, ela é uma pessoa comum, média, representante de qualquer pessoa da sociedade. É isso que acontece com a gente no nosso dia a dia. A gente fica com a cabeça cheia de uma porção de outras coisas além do que está se passando ao nosso redor. Muitas vezes, isso é uma coisa útil. A gente funcionar no piloto automático, muitas vezes, é uma coisa que nos ajuda. Por exemplo, se a gente tem algo que a gente está planejando e a gente está no trânsito, pode ser interessante eu não ficar assim tão preso aos detalhes do trânsito e eu poder pensar em alguns detalhes do que eu vou fazer depois. Agora, às vezes, isso pode ser um revés. Não sei se vocês já tiveram a experiência, eu já tive, de vocês se propor a ir a algum lugar, esse lugar ser perto de um lugar onde vocês vão no dia a dia, tipo, é perto do local onde vocês trabalham, mas não é o local onde vocês trabalham. E vocês começam a pensar em outra coisa e daqui a pouco vocês estacionam o carro no trabalho de vocês. E não no local onde vocês se propuseram a ir antes do trabalho. Então, isso, às vezes, pode ser um revés. Eu trouxe essa animação aqui, essa animação, esse bonequinho ele tem a intenção de representar as pessoas de uma maneira geral, o que as pessoas costumam fazer. E o que as pessoas costumam fazer é isso. Elas ficam circulando, as pessoas, incluindo eu, provavelmente vocês também, elas ficam circulando entre aquilo que é a vivência do passado, entre aquilo que é a vivência do futuro, e vez que outra elas passam pelo que está acontecendo no momento presente. Qual é o grande problema da gente ficar fazendo isso? O problema é de que, se a gente fica preso naquilo que já passou, a gente pode começar a ruminar aquilo que passou. Se a gente fica pensando naquilo que ainda está por vir, a gente pode começar a se preocupar, a ficar ansioso com aquilo que está por vir. E isso, se a gente fica ruminando, a gente aumenta o risco da gente desenvolver sintomas depressivos. E se a gente fica se preocupando com aquilo que está por vir, a gente aumenta o risco de ficar ansioso. Qual é a proposta do mindfulness? A proposta é a gente, com esse treinamento, a gente ficar mais apto, a gente fica com mais prática de estar no momento presente. E, com isso, a gente vai diminuir o risco tanto da gente ficar triste com aquilo que já passou, quanto da gente ficar ansioso com aquilo que está por vir. Esse é o grande objetivo do treino de mindfulness. Por que eu estou falando de treino? Porque ele é composto de práticas. Ele não é assim uma intervenção passiva. A pessoa
que se propõe a passar por esse treinamento, ela tem um papel muito importante, tão importante ou talvez mais importante do que aquela pessoa que está ensinando as práticas ou facilitando as práticas. É algo que vai dar resultado na medida em que a pessoa se engaja com as práticas. Como é que a gente faz isso? Uma maneira bastante simples é a gente se sentar numa postura onde a gente fique razoavelmente isento dos estímulos do meio exterior e a gente leva a nossa consciência para a nossa respiração. A gente abre o nosso campo de percepção preferencialmente para o que está acontecendo na nossa respiração. O que geralmente acontece quando a gente faz isso? A gente devaneia. Essa é a segunda coisa que acontece quando a gente leva a nossa consciência para a respiração. Bom, como a gente está praticando, o que a gente faz com isso? A gente se dá conta que a gente devaneou e a gente redireciona o foco para a respiração. E aí a gente fecha o ciclo. É simples, é extremamente simples. Não quer dizer que seja fácil de fazer, mas é algo que a gente pratica. Dificilmente a gente vai, quando se refere às práticas, se referir como algo que em algum momento esteja consumado. É algo que a gente vai alimentando todos os dias. Vocês talvez já tiveram a experiência de ficar um tempo, por exemplo, fazendo algum esporte ou praticando academia. Se vocês ficam um tempo na academia, provavelmente, dali a pouco, vocês vão estar com mais resistência física, mais fortes. E o que acontece se vocês passam 2 semanas sem ir na academia? Provavelmente, vocês sentem que vão ficar ofegantes quando forem de novo. Ou seja, a lógica é a mesma do exercício físico. Enquanto a gente está praticando, a gente mantém essa melhor aptidão. À medida que a gente deixa de praticar, isso começa a decair. A gente consegue, com a prática, melhorar a nossa autorregulação da atenção. E para que isso é importante? Bom, quando eu tenho a minha atenção mais sob o meu domínio, eu vou ter uma melhor autorregulação emocional e uma melhor autorregulação proprioceptiva. Eu vou ter mais consciência do meu corpo, das minhas emoções, e eu vou poder fazer escolhas. Bom, dito isso, isso é sobre mindfulness em geral. Agora, passando para o programa adaptado para o tratamento da dependência química. Quando a gente imagina em mindfulness, a gente imagina que, se a gente meditar, a gente vai ficar numa experiência muito boa. Só que, se a gente quiser só o que é bom, muito provavelmente a gente não vai praticar, porque a nossa experiência cotidiana também contempla coisas desagradáveis. No caso do dependente químico, vai contemplar fissura, vai contemplar afetos difíceis de lidar, emoções difíceis. E quando a gente propõe essa prática, a gente propõe de uma maneira ampla. As pessoas efetivamente se abrirem ao que está acontecendo nas suas vidas. Esse programa ele foi criado por uma figura bastante importante dentro do tratamento da dependência química, que é o Alan Marlatt. Ele é um pesquisador que já é falecido agora, mas ele criou todo um novo paradigma dentro da dependência química. Ele se deu conta, com os estudos que ele conduziu ao longo da década de 60, 70, 80, 90, enfim, ele faleceu faz, acho que uns 3 anos, ele era uma pessoa muito produtiva. Ele se deu conta que, quando a gente institui o paradigma da abstinência completa, a gente consegue ser bem-sucedido durante algum tempo, mas as pessoas tropeçam. E isso faz parte dentro daquilo que a gente entende como o ciclo de recuperação. Então, ele criou um novo paradigma, que é o paradigma da prevenção da recaída. Ou seja, ele contemplou algo que ele via que era amplamente disseminado, que é as pessoas derraparem. Ele teve assim uma série de estudos que ele efetivamente conseguiu demonstrar a superioridade desse tipo de método sobre o método dos 12 passos. Apesar do método dos 12 passos ser muito mais simples e ser muito mais prevalente, porque as pessoas são geralmente pessoas que já foram usuários frequentes e que é muito mais fácil de pulverizar esse tipo de intervenção nos lugares em geral. A professora Sara foi a pessoa que deu continuidade e que está disseminando esse método ao longo dos continentes. Assim, foi com ela que eu fiz o meu treinamento.
ela vem ao Brasil regularmente, uma vez ao ano, ela vem para cá e ela dá esse treinamento ligado ao pessoal da Unifesp. E esse treinamento todo, ele tem a intenção de poder diminuir aquilo que está relacionado aos afetos negativos ligados à dependência química, melhorar a autoestima e melhorar a autoeficácia das pessoas em termos de poder se manter longe da substância de dependência. Então, se eu for trazer aqueles 3 conceitos que eu falava para vocês para o campo da dependência química, o que a gente vai encontrar? A gente vai prestar atenção, ou seja, a gente vai ter uma maior percepção dos gatilhos que levam a pessoa a usar a substância, das respostas que a pessoa tem a esses gatilhos, interrompendo comportamentos automáticos prévios. Vocês lembram do exemplo que eu falei do carro, né? Isso é um comportamento automático. Eu me direcionar para um local onde eu habitualmente vou é um comportamento automático. Agora, quando a gente pega a pessoa que faz uso de uma substância, ela também acaba desenvolvendo comportamentos automáticos, só que relacionado ao uso da substância. Quando ela tem um determinado afeto, uma determinada emoção, em algum momento, ela experimenta a substância, ela descobre que a substância ajuda ela a se sentir menos pior, e ela começa a aprender a usar a substância como uma maneira de lidar com aquela situação, até o momento que isso se transforma num comportamento automático. Então, as pessoas têm que, num primeiro momento, se dar conta de que isso acontece, porque não tem como ela deixar de embarcar numa determinada situação se ela não percebe que essa situação está acontecendo. Isso a gente faz no momento presente. Ou seja, a gente convida as pessoas a se abrir para as experiências, mesmo as experiências de vida negativas. Se abrir no sentido de poder vivenciar esses afetos ao invés de automaticamente tentar usar uma substância para suprimir a presença desses afetos, que é o aprendizado que o dependente químico acaba fazendo. E sem julgamento, ou seja, as pessoas que têm dependência química, elas frequentemente percebem que isso é uma coisa que está causando prejuízo para elas. É muito difícil um dependente químico não saber que aquilo está levando para um mau caminho. A grande questão é, as pessoas sabem isso, só que não conseguem tomar um outro tipo de atitude, utilizar de um outro comportamento. Isso gera uma culpa do tamanho de um bonde. E culpa é um sentimento negativo. Quando a gente vê as pessoas utilizando a substância como uma maneira de lidar com o sentimento negativo, e essa substância leva elas a ter sentimentos negativos, vocês conseguem visualizar. Sabe aquelas caixinhas que a gente compra para criar hamster em casa? Sabe aquela rodinha? É a roda do hamster. É onde as pessoas ficam presas. Por quê? Porque elas têm comportamentos e elas se dão conta, muitas vezes, de que aquilo não está bem, de que a vida delas não está caminhando para um lugar bom. Os relacionamentos começam a ficar mais pobres, mais difíceis, a relação com o trabalho começa a ficar mais complicada. Só que elas não conseguem fazer diferentes, por N motivos. Só que isso gera um sentimento muito grande de culpa. Então, com esse treino de mindfulness, a gente convida as pessoas a poder olhar para isso sem julgamento, simplesmente colocando metas do que elas pretendem para a vida delas, e não utilizando a culpa como motor, porque, geralmente, a culpa leva elas justamente a usar a substância. É um afeto negativo. Então, a gente convida elas a tirar esse motor da vida delas. Bom, eu trouxe essa figura para diferenciar um pouco, quando eu falo prevenção da recaída, do que a gente está falando. Efetivamente, assim, no caminho do dependente químico, isso aqui é muito frequente. Ele conseguiu ficar abstinente por algum tempo. Só que, dali a pouco, ele foi na casa de um amigo, esse amigo estava tomando cerveja, estava um dia de calor, daqueles que a gente sabe bem que tem em janeiro de Porto Alegre, assim, 40 graus à sombra quase. E ele não segurou, e ele tomou uma cerveja.
Depois ele chegou em casa, ele repensou e ele disse, olha, eu não vou poder ir na casa desse amigo durante um tempo, porque ele vai me oferecer, e eu vou derrapar. E ele consegue, depois disso, ficar um tempo abstinente, um tempo significativo. Isso a gente chama de lapso. É o escorregão. Isso é muito diferente dessa situação, na qual a pessoa ela volta a usar a substância no mesmo padrão anterior que ela tinha antes de buscar qualquer tipo de ajuda. São situações muito diferentes. E quando o Marlatt criou a ideia de prevenção da recaída, ele se deu conta de que a pessoa perceber que existe uma diferença entre ela botar o pé na jaca ou ela usar a jaca de pantufa. As pessoas conseguiam elas conseguiam juntar energia com mais facilidade para poder novamente se engajar no processo de abstinência. Elas se sentiam menos derrotadas quando elas se davam conta de que aquilo foi um escorregão. Elas não botaram tudo a perder. A ideia de que a pessoa colocou tudo a perder, muitas vezes acaba levando àquele ciclo que eu descrevi para vocês, da roda do hamster. Gera um afeto negativo muito grande e a pessoa se sente com uma capacidade, uma eficiência de se manter longe da substância muito diminuída. Ela se sente incapaz. E, bom, a pessoa que se sente incapaz, ela atira a toalha. Então, essa diferenciação o Marlatt descobriu que era bastante útil. Fez as pessoas se sentirem mais no controle da situação, de saber que elas, em qualquer momento, elas podem tomar a decisão de que elas querem se manter abstinentes. Mesmo que seja depois de elas terem recém feito algo que não era a proposta delas. A pessoa pode usar, por exemplo, a cocaína, usar a maconha, ou usar o álcool de uma maneira menor e se dar conta, não, para lá, não é isso que eu quero. E interromper o uso e buscar algum recurso. Então, nos programas de prevenção à recaída, é isso que a gente faz. É ajudar as pessoas a se darem conta de que elas têm sempre, em qualquer momento, elas têm o poder de decidir, não é isso. Isso não está me levando para o lado que eu acho que eu devo ir e eu quero parar. Então, essa é a ideia. Bom, talvez colocando em outras palavras, assim, isso que eu estava explicando para vocês, a gente vê que as pessoas passam por situação de risco. O dependente químico ele passa por situações que aciona nele os botões para usar a substância. E ele pode lidar com isso de uma maneira bastante boa. Coping é uma palavra que a gente também não traduz porque ela não tem uma tradução boa, mas ela lida com isso de uma maneira efetiva. O que ela sente? Ela sente aumento da autoeficácia. Ela se sente, não, eu posso, eu consigo derrotar, eu consigo vencer essa batalha. E isso, geralmente, diminui a probabilidade dela recair. Porque ela vai se empoderando, ela vai sentindo, não, para lá, eu consigo. Eu tenho força para poder ficar abstinente frente a essa situação. Se a pessoa não lida bem com a situação de alto risco, o que isso pode levar? Bom, ela pode ter um lapso e ela sente que ela pode menos. Ela sente a diminuição na sensação de autoeficácia. E, com isso, somado à expectativa de que a ação da substância vai ser boa, e é isso que leva as pessoas a se tornarem aditas, né? É o fato de que a substância provoca sensações interessantes, as pessoas gostam das sensações que a substância provoca, pode fazer elas a terem um lapso. O grande perigo desse lapso se tornar em uma recaída, em um retorno ao padrão anterior ao tratamento de uso, é o efeito da violação de abstinência. Ou seja, eu estraguei tudo. Eu não presto, eu não sirvo para nada, eu sou um caso perdido, eu tenho mais é que me jogar mesmo. Então, esse é o grande perigo. E a gente tem que intervir nessa sensação, para as pessoas poderem se empoderar novamente. Quando elas têm esse efeito da violação da abstinência, a probabilidade é de que elas vão voltar ao padrão habitual. O que a gente procura dentro do treino de mindfulness é poder auxiliar as pessoas a enxergar os pensamentos como sendo pensamentos, efetivamente.
Existe uma confusão muito grande, e isso não é só com dependentes químicos, isso é algo que nós, como seres humanos, temos. A gente tende a achar que o nosso pensamento traduz aquilo que está se passando. Isso é uma tendência que a gente tem. A gente aprende a confiar nos nossos pensamentos. Mas os nossos pensamentos eles têm uma acurácia limitada. Às vezes, eles traduzem o que está se passando e, às vezes, não. Se a gente não sabe disso, se a gente não trabalha com esse conceito, a gente vai tender a achar que aquilo que a gente pensa é o que está acontecendo. Por exemplo, eu posso achar que o fato de eu ser careca me torna uma pessoa menos interessante. Eu sou careca. Isso é um fato. O fato disso me tornar uma pessoa menos interessante, para algumas pessoas talvez sim, para outras pessoas não. E isso a gente pode extrapolar para N situações. Então, quando a gente leva as pessoas a refletir a respeito daquilo que se passa no seu ambiente mental, a gente convida elas a, através desse treino de atenção, se voltar para o que se passa no seu ambiente mental, a gente está convidando elas a olhar os pensamentos como pensamentos. Ou seja, eu vou ter um gatilho, no caso do dependente químico, né? E esse gatilho vai levar a uma série de reações. Se a gente for pensar assim, um gatilho bastante comum, assim, a pessoa que é um homem de meia idade que é alcoolista. Ele chega em casa e ele tem uma discussão com a esposa. Isso é um gatilho bastante comum para dependentes de álcool. Ou então ele chega no trabalho e ele leva assim aquele chamão do chefe dele. Isso vai provocar nele pensamentos, sensações físicas e emoções. Isso é inevitável. Agora, o que ele vai fazer com isso que é inevitável? Bom, uma coisa que ele pode fazer é acreditar que isso que ele está pensando é real. Por exemplo, o chefe dele disse que o trabalho que ele fez ficou ruim, que é diferente do que ele costumava fazer. Isso pode gerar nele o pensamento de que eu não presto, eu não sou um bom trabalhador. E se ele acreditar nisso, bom, ele pode sentir, não, realmente eu não valho a pena. E o que isso vai levar? Vai levar, possivelmente, a uma reação. A pessoa vai lidar com esse afeto desconfortável, que é o fato de ela achar que ela não vale a pena. E essa reação pode ser usar a substância. Quando ela usou a substância, ela provavelmente vai ter mais pensamentos. Do tipo, viu? Realmente eu não vale a pena, eu estou aqui bebendo de novo. E ela pode continuar acreditando que ela não vale a pena. E aí a gente tem aqui o ciclo da recaída, ou a roda do hamster, como vocês queiram chamar. E isso é algo que prende as pessoas, dificulta elas poderem sair. O que a gente convida elas a fazer, em qualquer momento? É observar a reação e reconhecer pensamentos como pensamentos. Se vocês lembram no exemplo que eu dei para vocês, o chefe disse que aquele trabalho não estava bom, ele não era consistente com o que a pessoa costumava entregar. Ele não disse que aquela pessoa trabalhava mal. Pelo contrário. Tem implícito a ideia de que a pessoa trabalha bem e que aquele trabalho ficou diferente. Então, se ela puder olhar para aquele pensamento e se reconhecer, viu, estou eu de novo pensando esse tipo de bobagem. Olha só o que acontece com o meu corpo, olha só o que acontece com as minhas emoções quando eu penso isso. Então, quem sabe eu vou direcionar a minha atenção para outra coisa, como, por exemplo, a minha respiração. E, durante algum tempo, prestando atenção na respiração, talvez ela se desconecte do senso de que aquele pensamento era uma verdade. E ela possa enxergar que, dentro da fala do chefe, existe a ideia de que, não, mas ele disse que esse trabalho não era bom. Ele não disse que eu não valho a pena. E isso provavelmente vai ajudar essa pessoa a responder com mais consciência. Então, é esse o convite que a gente faz ao longo do treino de atenção plena. É a pessoa poder estar mais consciente daquilo que se passa dentro dela. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente faz isso através de um conjunto de práticas.
é diferente de a gente aprender a tabuada. A tabuada a gente aprende uma vez, geralmente nunca mais esquece. Mindfulness a gente pratica. E a gente pratica das mais variadas formas. A gente pratica através de práticas ditas formais, ou seja, a gente vai sentar numa almofada e vai praticar a atenção na respiração, ou a gente vai praticar isso que é chamado de loving kindness, a bondade amorosa, para conosco e para as outras pessoas. A gente vai deitar no chão numa postura de yoga, que é a chamada postura do cadáver. A gente vai deitar e vai observar o nosso corpo com os olhos da consciência. A gente vai simplesmente perceber como é que está o nosso corpo. A gente vai fazer algumas práticas de movimento para poder sentir a nossa atenção se distribuindo pelo corpo. A gente vai caminhar como uma forma de meditação. A gente vai utilizar visualizações, por exemplo, a meditação da montanha, a gente se visualiza como uma montanha, como uma prática para a pessoa se sentir mais robusta, mais preparada para enfrentar um momento de risco, um momento de gatilho. E a gente vai também fazer práticas informais. Por exemplo, a gente pode, através de uma atividade diária, fazer isso prestando atenção, sem ser no piloto automático. A gente pode escovar os dentes, a gente pode tomar um café ou um chá, a gente pode lavar o cabelo, a gente pode tomar banho, fazendo isso, prestando atenção, sem a cabeça girando nos compromissos diários. A gente pode fazer isso através da experiência do que é sentir fissura, convidar as pessoas a perceber isso. Isso aqui é o que acontece quando as pessoas sentem fissura. Ela vem, ela é muito intensa, mas ela vai, na medida que as pessoas se propõem a observar e elas dão um tempo para isso acontecer. Então, a gente convida elas a experienciar a onda da fissura. A gente tem uma técnica que é chamada de parar. Essa técnica, a gente convida as pessoas numa situação desafiadora a interromper o comportamento volitivo delas. Elas não vão fazer nada no mundo, elas vão parar, prestar atenção em como é que está o corpo delas, como é que estão os pensamentos, como é que estão as emoções. Elas vão respirar, ou seja, elas vão sair de um foco amplo do mundo inteiro para o corpo, depois um foco mais restrito ainda, que é só a respiração. Depois elas vão gradativamente, de novo, tomar consciência do corpo e tomar consciência do mundo, para daí responder de uma maneira mais habilidosa, mais própria daquilo que é o objetivo dela. E a gente faz isso através de um treino de 8 semanas. São encontros semanais, nos quais as pessoas ficam em torno de 2 horas, 2 horas e 15, na prática. Existe uma parte educativa também, a gente fala a respeito dos pensamentos, e cada sessão tem um tópico. A sessão número 1 é a gente falar sobre o piloto automático, convidar as pessoas a se dar conta disso, né? A número 2 são os gatilhos, os pensamentos, as emoções e a fissura. A número 3 é mindfulness na vida cotidiana. Depois a gente passa para mindfulness em situação de alto risco, o balanço entre aceitação e mudança, porque isso é uma coisa importante. Existem coisas na vida das pessoas que é preciso aceitar. Se, porventura, eu perdi um ente querido, isso não vai voltar atrás. Isso é algo que eu vou ter que aprender a lidar. É diferente de eu estar num emprego que não me satisfaz. O emprego eu posso mudar. E a gente tem que aprender a distinguir. A prece da serenidade traduz muito isso, né? A ideia de poder ter sabedoria para distinguir entre aquilo que eu vou ter que aprender a lidar e aquilo que eu vou ter que juntar forças para modificar. Depois a gente trabalha que os pensamentos não são fatos, eles são eventos mentais. Os pensamentos eles são, talvez, relacionados à nossa mente, assim como os sons são relacionados ao nosso ouvido. Eles não são fatos, eles se passam no palco da mente. Mas eles não são concretos, eles são abstratos. A sessão número 7 é como é que eu posso me cuidar. E depois a gente prepara as pessoas para ficar sem o encontro daquele grupo, que é de que maneira elas vão formar a maleta de ferramentas para ajudar elas na vida cotidiana. Um dado interessante que eu quero trazer para vocês aqui, isso aqui são as pesquisas de validação
desse método? A gente tem, assim, aqui, na nossa esquerda, tem uso de drogas e à nossa direita a gente tem eventos de beber pesado. A linha de cima é a quantidade de eventos que as pessoas que passam pelo programa de 12 passos vivenciam. A linha bem de baixo é a prevenção da recaída tradicional. Então, vocês veem, a prevenção da recaída ela consegue manter as pessoas longe de episódios de uso pesado de drogas e longe de episódios de beber pesado com mais eficiência que o programa de 12 passos. Agora, quando a gente compara com o programa de prevenção da recaída baseado em mindfulness, a gente vê que, talvez em 6 meses não haja diferença. Mas, quando a gente estende o período de avaliação para 1 ano, a gente vê que as pessoas, elas efetivamente desenvolveram dentro delas uma habilidade maior para poder se aceitar, para poder lidar com os afetos negativos da vida, porque a gente troca o paradigma. O paradigma não é de que você tem que viver sorrindo e feliz o tempo todo. O paradigma que a gente convida as pessoas a vivenciar é de que as coisas ruins acontecem e isso passa. Da mesma forma como as coisas boas acontecem e isso passa. Então, é uma preparação para aquilo que faz parte da vida. Então, com isso, os estudos têm mostrado que as pessoas conseguem se manter mais tempo afastadas daquilo que é o grande desafio da vida delas, que é o uso da substância. Aqui a gente vê que o uso continua acontecendo em algumas situações. A abstinência completa ela é alcançada por algumas pessoas, não por todas. Isso é uma coisa importante, assim, porque senão nós, como terapeutas, também vamos ficar com uma ideia de que, se o nosso paciente não ficou abstinente por completo, nós somos fracassados. Nós não estamos sendo bem-sucedidos com eles. E a gente entra no ciclo do desempoderamento, da ineficácia, que não é algo que nos ajuda a trabalhar melhor e não é algo que ajuda os pacientes a viver melhor. Então, por último, eu resolvi trazer para vocês aqui uma frase do Thich Nhat Hanh, que ele diz o seguinte, que é no território do sofrimento que podemos contemplar o bem-estar. E é exatamente na água barrenta que a flor de lótus cresce e floresce. Muito obrigado a todos.